E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa semana aconteceu provavelmente um dos eventos mais importantes desse ano, que foi a cúpula do BRICS lá em Kazan, na Rússia, né? E esse evento foi muito importante porque ele não só acontece em meio a um monte de coisa que está acontecendo no mundo, mas também trouxe várias novidades. Então eu vou falar com vocês aqui um grande resumo, né, mas as partes que eu acho mais importantes, né, para a gente levar em conta, assim, né, do que vem dessa reunião e não dela em si, exatamente, tá? Então eu acho que vocês já devem ter uma noção do porquê isso é importante, né? Mas que, se não, pelo menos que vocês consigam entender o porquê, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, pessoal, é que, assim, quando a gente fala do BRICS, pessoal, o que mais fala é a questão da expansão do BRICS, né, de ter mais membros, né, de chamar mais gente para fazer parte e tudo mais, né, de colocar novos membros, mas dessa vez não teve nenhum novo membro. Só que o que teve de interessante? Eles mudaram um pouco algumas coisas, né? Até o Brasil faz parte do pedido, né, que alguns países desses que são membros pediram para que seja uma coisa um pouco mais formalizada, um pouco mais estruturada, né? Que nem a gente tem algumas outras instituições, que nem, por exemplo, aqui no Mercosul a gente tem a questão do membro pleno, do Estado parceiro e do não membro, né, que não faz parte, né, mas porque até agora era quem fazia parte e quem não fazia. Então eles criaram essa situação de parceiro, né, sem ser o membro pleno, mas também alguém que já está ali dentro do BRICS, né, vamos dizer assim, já está participante, vamos dizer assim. Então é interessante, assim, porque, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, mas é um mecanismo que é mais interessante, porque alguns países que queriam, que talvez iam entrar, deram para trás, porque talvez achavam que entrar ser membro pleno, talvez agora não fosse o melhor caso para aquele país, e agora com essa situação de parceria fica mais interessante. Então é bem interessante mesmo, porque a gente consegue ver uma nova dinâmica entrando em funcionamento ali, né? Mas então, para vocês aqui, ó, os países que foram convidados a se tornarem estados parceiros, né, do BRICS foram 13, tá? Que são a Argélia, a Bielorrússia, a Bolívia, Cuba, Indonésia, Cazaquistão, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã, tá? A gente viu, por exemplo, que nem a questão da Turquia, né, que a Índia estava tentando barrar a entrada da Turquia como um membro pleno. Mas se oficialmente a Turquia foi convidada a se tornar um estado parceiro, é porque então a Índia não teve problema com isso, né? Mas é importante a gente entender também que cada um desses convites, tudo isso tem muito de política externa de cada país. Se esses países foram convidados e entraram, é porque todos os países que fazem parte do BRICS, né, entendem que vale a pena, ou pelo menos não se abstêm de nenhuma forma, né? Que nem, por exemplo, a Índia pode ter tentado barrar a Turquia, provavelmente por se desassociar a sua imagem, né, da imagem da Turquia, ou então por alguma espécie de, por exemplo, a Turquia é um país da OTAN, né, e ela é um país um pouco delicado ali, né, um pouco complicado. Então talvez foi alguma coisa nesse sentido que a Índia sentiu, né, que queria se afastar e que impediu, né. A mesma coisa aconteceu com o Brasil, que infelizmente toma uma postura um pouco inadequada, na minha opinião, e de muitos outros analistas, né? E tentou barrar, quer dizer, tentou não, né? Barrou efetivamente a Venezuela e mais alguém que agora me fugiu de cabeça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não estou enganado foi a Nicarágua, mas não achei aqui. Que a Venezuela já estava, tipo, bem, como posso falar, bem integrada à Rússia, à China, né, aos países do BRICS como um todo, né? E ultimamente teve um desentendimento ali com o Brasil por conta da questão da eleição, né? Mas muito por ingerência brasileira, da liderança brasileira, né, política, com relação à Venezuela, do que por questões do país em si. Então é palhaçada. Mas qual que é o ponto? O Brasil, em tese, né, a liderança brasileira não quis se ver com a sua imagem atrelada a países entre aspas ditatoriais, né, assim, que podem ser entendidos dessa forma, para que não coloquem, tipo, esse rótulo
também aqui, tá? E também aqui internamente, para que o pessoal não entenda que seja tipo assim, é o eixo do mal e a gente está fazendo parte do eixo do mal. Também tem esse entendimento, quer dizer, tem essa preocupação da liderança brasileira, tá? Mas de qualquer forma foi em questão de Estado, eu acho que foi um veto complicado, porque a Venezuela como país, não importa que governos desses países, né, mas a Venezuela como país seria um importante membro do BRICS em vários aspectos, né? Até por questão, por exemplo, tem a reserva de petróleo, né? É um pilar importante da nossa defesa da Amazônia mesmo, a Venezuela. Então tem um monte de coisinha que seria importante pra gente aqui, tá? Mas de qualquer forma aconteceu assim, tá? O segundo ponto aqui agora é um que o pessoal também bastante presta atenção, especialmente o pessoal que acompanha mais, né? E óbvio, né? O BRICS é uma aliança político-econômica, né? Então, óbvio que o pessoal espera mais disso, né? Mas é a parte econômica, justamente, né? Ainda mais se a gente parar para pensar tudo que está acontecendo no mundo, né? Toda a conjuntura que está agora, que o mar não está para peixe, né? Mas nesse aspecto a gente não teve nenhuma coisa assim que foi uma mudança definitiva, não teve uma coisa grande assim, tipo, é isso aqui agora. Porque os trabalhos, né? As notícias que a gente teve, né? Tudo que se falou lá foi de trabalhos em andamento, né? Foram coisas que estão sendo desenvolvidas agora. Claro, em cima de trabalhos que já estão sendo feitos já há algum tempo, né, a maioria, pelo menos, né, que é aquela questão, principalmente, né, de trabalhar o comércio entre as moedas locais dos países, né, e não o uso do dólar, né, mas também de criar mecanismos alternativos, né, isso foi bastante debatido e dessa vez eles tiveram um pouco mais, nesse sentido aqui, algumas coisas um pouco mais já palpáveis, vamos dizer assim, tá? Mas também a questão que eles falaram assim, que eles estão tentando desenvolver, né, mecanismos para tornar o comércio mais rápido e mais transparente também. Claro, contornando qualquer tipo de sistema ocidental para impedir qualquer tipo de ingerência nesse comércio. Tá? Que isso é uma questão muito forte do BRICS, né? Eles batem muito nisso. Tá? Nesse sentido, né? Uma novidade maior assim seria o BRICS Clear, né, que é um mecanismo para liquidação em depósito, que também vem junto com outros mecanismos que já existem, né, que nem o acordo de reservas contingentes, que serve para amortecer ali os impactos nas balanças de pagamento, né, ou algumas coisas também que estão em desenvolvimento, né, que nem o BRICS Bridge, né, que é um projeto de construção de infraestrutura de pagamentos, né? Também tem a questão ali que está sendo um pouco mais falada, que é interessantíssima, que é a bolsa de grãos dos BRICS, né? Que seria ali uma forma de estabilizar os preços, né? Ter um controle melhor ali para garantir a vitalidade, né, da agropecuária também dos países membros, né? Assim como também garantir uma segurança alimentar mundial, que isso é uma pauta muito importante para a Índia e China, especialmente, né? Mas a Egito também, que agora faz parte, e alguns outros países, né? Isso seria mais para ter uma segurança e um controle maior nisso, né? Mais uma vez falando, tirando de jogo, né, toda e qualquer influência ocidental em cima do comércio entre os países, especialmente em questão de alimentação. Isso é muito importante, tá? Eu já fiz um vídeo uma vez falando sobre o que tem em torno disso. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo, tá bom? Agora sim, uma parte que eu acho que é vital aqui, de tudo que tem relação com o BRICS agora, e não só, né, mas os países ali, mas a conjuntura atual mesmo, que é a questão da dinâmica de poder no mundo, assim, do sistema internacional mesmo, assim, as mudanças que estão tendo. Claro que só na parte econômica isso já fica claro, né? Porque, que nem eu estou falando, um monte de mecanismos que eles estão fazendo que está enfraquecendo o poder ocidental, especialmente americano, né? Mas também europeu, em muitos aspectos, né? Que eles estão perdendo a capacidade de influenciar o resto do mundo em muitos desses aspectos. Então, só por isso já é muito alarmante para eles, ainda mais somando ao que já está acontecendo lá também, né? Mas isso ainda fica mais forte ainda, por várias coisas que a gente viu agora na cúpula, né?
Então, é claro, uma parte aqui... Não, eu vou até começar por outra parte. Primeira coisa, tentaram isolar a Rússia por conta da guerra da Ucrânia, claro, né? E falam, a retórica da mídia ocidental é que eles estão isolando a Rússia. Só que foram quase 40 países que foram, né, sendo mais de 20 chefes de Estado, incluindo uma comitiva da própria ONU, tá, com o próprio Guterres lá, né? Então isso por si só já mostra que está tendo uma oposição, ou pelo menos uma negação dos comandos do Ocidente já. Então isso aqui, para começo de conversa, já é uma questão muito importante, tá? Mas também a gente tem aquela questão lá que sempre se fala, né, que o BRICS coloca, né, os países do BRICS, né, mas que outros países também colocam, aquela crítica que tem a forma que o sistema internacional se organizou até agora, né, muito pautado em cima do Ocidente, é claro, né, porque até agora, pelo menos pode-se dizer, ou eu acho que não, mas alguns ainda acham, né, mas pelo menos até alguns anos atrás, que os Estados Unidos ainda era a superpotência hegemônica, né? Então, assim, é claro que eles vão moldar o sistema internacional a seu favor, claro, né? Mas então esses países, né, os BRICS e os países que estão chegando próximos agora, também criticam isso, e especialmente a ONU, né? E não só a ONU, mas todos os organismos internacionais, né? O FMI, a OMC, várias organizações nesse sentido, né? E algumas declarações foram bem incisivas, né? Que nem, por exemplo, o próprio presidente do Irã, o Pezeshkian, acho que é assim que fala, ele foi bem assim, falou que era praticamente ele falou que a ONU era inútil, né? E vários outros líderes também fizeram comentários próximos disso, né? E sobre outros organismos também, que nem, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, assim, tal. Então, o BRICS está trabalhando bastante na questão de reformar todos esses organismos, ou então até criar novos para substituir esses. Então, isso aqui ficou um alerta bem forte para a própria ONU, né? Porque a ONU, ela tem um desespero secreto, assim, que é se tornar a Liga das Nações de novo. Eles trabalham muito forte para que ela não tenha o mesmo destino. Só que, na verdade, eles não trabalham tão forte assim, porque se eles trabalhassem forte, eles faziam as coisas acontecerem. Mas que também não dá para esperar muita coisa deles, né? A própria sede principal é em Nova York e a outra em Viena, se não estou enganado. Então não dá para esperar muita coisa, né? Mas de qualquer forma, eles trabalham para evitar que isso aconteça. Só que, com tudo que está acontecendo, especialmente a questão de Israel, lá com Gaza especialmente, né? Mas em todo o Oriente Médio que está fazendo, e o mundo inteiro criticando cada vez mais, ficando contra Israel, tudo acontecendo contra. A última votação que teve para falar sobre essa questão, teve 124 países votando contra Israel. E ainda assim não acontece nada, né? Isso porque a ONU que criou Israel, né? A Israel deve a sua existência à ONU. E aí, fora toda a proteção que eles sempre tiveram, e agora eles criticam a ONU diretamente. Pô, a ONU tá ficando assim, tá sendo desprestigiada por todo mundo. Então isso aqui é um grande ponto que precisa de atenção, tá? Então isso aqui é muito forte, a gente vê dessa reunião do BRICS, disso mesmo, que assim, a gente vê que o mundo tá se voltando contra esse sistema, ou seja, quem está preso nesse sistema vai se ferrar. E entre outras coisas, que nem, por exemplo, essa questão mesmo de Israel. A gente está vendo que o mundo, pelo menos o mundo multipolar, que é o mundo que está se desenhando para o futuro, né? Ele tá se preparando para afastar Israel do sistema. Então, provavelmente Israel, que já está ficando, né? Isso a gente já está trabalhando, mas pode ficar mais institucionalizadamente se tornando um pária, né? Que nem a gente vê, por exemplo, a Eritreia, ou a gente pode dizer também a Coreia do Norte em alguns aspectos, né? Em bons aspectos, na verdade. Então, são situações que estão mudando, que é bom a gente ficar atento, tá? Então, assim, esse que é o ponto aqui verdadeiro, que o mundo está se desenhando para o futuro,
bastante diferente do que ele está agora. E é bom o pessoal ficar atento, porque a realidade vai mudar, querendo ou não querendo. E quem não quiser vai quebrar a cara depois, tá? Mas assim, o ponto aqui é a gente ver que tem um monte de coisas acontecendo. E nesses aspectos até internacionais, né? Então, isso aqui que eu acho que vale a pena a gente pegar da reunião do BRICS, tá? Agora só um acréscimo aqui, que não é da reunião do BRICS, mas consequências disso. Como eu comentei, o resto do mundo ali, o resto do mundo não, o Ocidente, especialmente na Europa, mas nos Estados Unidos também, está sentindo os impactos do que eles têm feito de errado já fazem alguns anos, especialmente os últimos 3 a 4 anos aí. E a conta está chegando, né? É curioso aqui porque o que acontece? No caso do Brasil, apesar de a gente ter feito burrado ou não, a gente está dando uma patinada aí na nossa política externa, de qualquer forma, dá para ver que é um pouco inevitável essa mudança, né? Mas o ponto é, enquanto a gente está lá no BRICS fazendo as reuniões e tudo mais e vendo as coisas, veio uma representante dos Estados Unidos aqui, agora esqueci o cargo dela para falar, tá? Até peço desculpas, mas ela veio pressionar a gente pra gente se afastar da China, pra gente não entrar na iniciativa da Rota da Seda, porque isso seria um risco pra gente, e etc. Ou seja, eles estão desesperados, porque o Brasil tá logo do lado deles. Geograficamente, mas talvez até culturalmente, assim, psicologicamente, né? A gente pode dizer, infelizmente, a nossa sociedade. Mas o ponto é um risco muito grande para eles a gente se bandear pro lado da China. Não que a gente já não esteja, mas eles entendem dessa forma, né? Que tipo, a gente tem que ser submisso a eles, tem que ficar do lado deles e não pode ir pro outro lado, óbvio, né? Então eles estão desesperados, porque o mundo inteiro está fazendo isso. Porque, óbvio, eles não dão nenhuma alternativa, não agregam em nada nos países. E a China está vindo justamente no contrário, tá? Vindo fazer infraestrutura, investir para desenvolver os países, e os Estados Unidos está fazendo o quê? Nada. Está impondo agendas em cima dos países para, olhe lá, fazer algum investimento. Então, não tem porquê. Os países todos estão se demandando para a China por conta disso. E eles estão desesperados por conta disso. Então, eles vieram aqui no Brasil pressionar a gente pra gente não entrar nessa. E o pior de tudo, talvez isso funcione, porque a gente aqui tá totalmente ideologicamente assim, preso nos Estados Unidos. Tudo que eles veem é bom, tudo que eles falam é certo e tal. E não é assim que funciona, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também. Porque também, por outro lado, a Europa, como eu já fiz um outro vídeo falando aqui sobre a situação da Alemanha, especialmente, mas a gente pode trazer isso como a Europa como um todo, né? Apesar da Alemanha ser um caso em especial ali, porque, primeiro, a Alemanha, que era a primeira economia da Europa, né? Mas porque lá está mais agravado mesmo, né? Mas dá uma ideia, uma dimensão boa de como está a situação na Europa, tá? Então também vai ficar na descrição aqui para quem quiser ver, que eu recomendaria assistir para entender. Mas, então o ponto é isso. Enquanto um lado está se desenvolvendo, está melhorando, está avançando, o outro está caindo fortemente, tá? Até nos Estados Unidos. Então, fica difícil você tentar ficar preso nesse sistema antigo, né? Mas o grande da questão aqui é que a gente está vendo justamente a mudança do eixo. É natural, não é questão de política ou de ideologia ou de sei lá o que. Não, é natural. A gente tem sistemas internacionais, né, as estruturas, e elas vão mudando ao longo do tempo. Vão acontecendo coisas que vão forçando essas mudanças. É assim na história. A história humana foi avançando assim. A gente teve, por exemplo, o auge da Era do Bronze, né, que a gente teve os impérios grandes ali, negociando super avançados ali, que nem o Egito, a Babilônia, os hititas, os messênios ali, vários povos ali juntos. Só que mudou o mundo. De repente começou ter seca, ter desastres naturais, ter as invasões do povo do mar, e etc. Começou a ter fome, começou a ter crises internas, e aí levou ao colapso. Forçou uma mudança. A gente teve isso na Pax Americana. Surgiu o Império Romano lá por séculos, aí se manteve, aí começou as invasões bárbaras, começou a ter as guerras civis, começou a ter um monte de coisa que foi agregando, que foi juntando e levou à mudança do sistema. É assim por toda a história, tá? Chegou mais uma vez de mudança, é simples isso.
é que o pessoal se nega, porque tem paixão, tem aquela ideologia que fica, não, Estados Unidos acima, make America great again. Não, aqui falando de Trump ou Biden ou Kamala, qualquer coisa, mas o pessoal parece se sente mais americano do que brasileiro, ou do que, sei lá, qualquer coisa, né? Então por isso o pessoal se nega, mas é natural, isso vai acontecer a qualquer momento, se não for agora vai ser daqui a pouco, né? Então assim, isso é natural. O ponto é, a gente está vendo que isso já está em andamento. Se você me perguntar o que eu achava uns 5 anos atrás, eu achava que isso ia demorar uns 40, 50 anos. Se você me perguntasse uns 4, 3 anos atrás, quando eu comecei o canal, eu achava que ia demorar uns 20 anos mais ou menos, uns 15, 20 anos. Se você me perguntar hoje, já está em andamento. Para ver como as coisas são, né, interessantes, mas como são dinâmicas. Então, assim, esse que é o grande X da questão de tudo que eu tenho para falar de hoje. Essas coisas que a gente está vendo aqui, que eu estou falando da reunião do BRICS, as consequências, algumas coisas assim relacionadas, não é por elas em si, mas é por conta dessa grande mudança aqui que a gente tem que entender. Que o pessoal se nega a entender ou não consegue entender. Mas o ponto é, o Ocidente, que era quem detinha o poder principal até o momento, está perdendo o seu poder por uma série de fatores. Tem vídeo falando disso também no caso dos Estados Unidos, para quem quiser. Isso já é um vídeo mais antigo, mas ainda é totalmente pertinente. O ponto é esse, eles estão perdendo a força, é natural. Está acontecendo um monte de coisa lá no país deles, né, nos Estados Unidos, está acontecendo um monte de coisa na Europa, consequências de muitas das suas próprias ações e decisões, né, e outras coisas do mundo inteiro, que vão forçando as coisas a mudarem. Só que eles não têm mais a capacidade de resposta, então eles estão decaindo. Enquanto isso, está surgindo respostas em outros cantos do mundo, especialmente na Ásia. Na Ásia, junto da Eurásia, né? Então, é natural, é assim que o mundo é. E o ponto de tudo isso que eu estou falando é entender isso, olhar e falar, putz, é verdade, está tendo essa mudança. Agora, pra gente aqui do Brasil, ou quem estiver assistindo de outros lugares, a questão é, tá, sabendo disso, como que eu vou lidar com minhas coisas? Se eu tiver capacidade de causar algum impacto na sociedade que eu vivo, como eu posso ajudar a sociedade a se preparar para isso? Esse tipo de coisa, entendeu? Ou pelo menos entender. Falar, legal, eu não consigo fazer nada, mas pelo menos eu sei o que está acontecendo. Para não cair em falcatruas, em lábia de safado, ou em furada mesmo, que tem muita gente que acredita. Aqui no Brasil, como eu falei, tem tanta gente que não sei como falar de uma forma que eu posso falar aqui no YouTube, mas tanta gente que é tão fissurada nos Estados Unidos, que se nega a entender, que continua apoiando e aí acredita no que vem. Pô, no mercado financeiro eu vejo muito isso. O pessoal nossa, totalmente Estados Unidos, nossa, lá é a melhor. Vamos investir tudo que tem. Não invista no Brasil, que é arriscado. Invista no lugar mais seguro do mundo, que é os Estados Unidos. Que não tem nada disso, né? Então, assim, é para fugir dessas coisas que você tem que entender, né? Bom, me estendi mais do que eu ia falar aqui, mas eu acho que deu para entender o X verdadeiro da questão de tudo que a gente está falando aqui no canal. De todos os vídeos que a gente está falando, basicamente, se direcionam para isso que eu estou falando agora, tá? Então, é importantíssimo entender isso. E eu acho que com tudo que eu falei aqui já deu para pegar um pouco o pulo do gato aqui, né? Espero que vocês tenham entendido e espero que eu tenha conseguido falar de uma forma que vocês consigam entender, né? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu espero que as informações que eu tenha trazido sejam úteis para vocês, que vocês consigam assimilar, criar seus próprios raciocínios, né, entender e pesquisar mais a fundo, né, por conta própria, quem tiver interesse. E é isso, pessoal. O mais importante de tudo é o que eu falei agora no final, é entender essa dinâmica do mundo inteiro que está acontecendo. Se vocês entenderem isso, já está valendo todo o esforço, o trabalho que a gente vai fazendo aqui, né? Então, espero que tenha sido um bom vídeo para vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado proveito do que eu falei aqui, né? Agradeço o apoio de sempre de quem está acompanhando aqui o canal há um bom tempo já, aos novos membros que estão chegando, né? Os novos... o pessoal que acompanha aqui o canal, esqueci a palavra. E é isso, pessoal, né? Agradeço a quem assistiu até aqui também. E é isso, se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like que ajuda bastante o canal também. Qualquer informação extra, qualquer comentário pertinente, respeitoso, pode deixar aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que vai ajudar essas informações de alguma forma, ou quem gosta desses assuntos. E é isso aí, tá bom? Então,
Obrigado por assistirem esse vídeo e espero vocês no próximo. Então, até lá!